Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Já há algumas terças-feiras, já estudamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, já estudamos o capítulo 4 e estamos no capítulo 5. Lembrando aos irmãos que o capítulo 4 e o capítulo 5 mostra-nos aqui João participando de um culto de adoração a Deus lá no céu. Capítulo 4, versículo 1, João é convidado a subir ao céu para o Senhor iria lhe mostrar as coisas que depois destas coisas, das coisas do capítulo 2 e 3, deveria e devem acontecer. E João foi arrebatado em espírito e ele viu um trono posto no céu e viu que um estava assentado sobre o trono. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós já estudamos. E aqui no capítulo 5, João continua não somente participando do culto de adoração, no capítulo 4, o culto de adoração a Deus, que estava assentado no trono, a quem João viu assentado no trono, e o capítulo 5 começa mostrando-nos a sequência da visão de João. Ele continua olhando, ele continua observando as maravilhas lá no céu. E ele escreveu então aqui no capítulo 5, versículo 1, ele vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Nós falamos aqui para os irmãos o que significa este livro. Está à mão direita de Deus, está na destra do que estava assentado sobre o trono. Mão direita sugere posição de grande importância, porque ela representa, eu vou aqui resumir, a bênção do primogênito, posição de honra na presença do rei e força vitoriosa. A Bíblia nos mostra em Provérbios 3:16 que a sabedoria retém na sua mão direita o poder para alongar a vida. A mão direita de Deus representa frequentemente o seu poder para estabelecer, o seu poder para proteger e o seu poder para resgatar. Por outro lado, a mão direita de Deus também significa que os castigos para os inimigos vêm dele. E aí eu quero ler Abacuque capítulo 2 e o versículo de número 16. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso, o cálice de onde, irmãos? Me ajuda aí. Onde estava o cálice? O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Aí está falando do juízo de Deus que viria sobre os caldeus inimigos do povo de Deus. O cálice da ira, o cálice do juízo de Deus que estava à mão direita de Deus. Na visão do profeta Abacuque, a mão direita de Deus de onde vêm os castigos para os inimigos dele. E aqui João vê, irmãos amados, um livro selado na mão direita daquele que estava assentado sobre o trono. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Nós já falamos aos irmãos aqui a respeito deste livro, que ele não é um livro qualquer.
Aqui está falando do pergaminho que era feito de couro de animais, polido, encerado, e onde eram feitas as escritas, e costumava-se selar aquilo que era de confidência, aquilo que era para alguma autoridade somente abrir, não é? Então era um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E aí João diz que ele viu no versículo 2, vai me acompanhando aí na tela, por favor. Ele viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E aí, irmãos amados, a voz realmente era muito forte. Era um anjo forte que bradava com grande voz, porque essa voz, ela foi ouvida no céu, ela foi ouvida na terra, foi ouvida debaixo da terra, e a Bíblia diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E isto, irmãos amados, fez com que João, que estava tendo a visão, o privilégio de estar ali arrebatado em espírito no céu, fez com que ele começasse a chorar. Versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João chorava muito. Eu disse aqui aos irmãos na terça-feira passada que céu não é lugar de choro. A Bíblia diz que quando nós estivermos lá, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Céu não é lugar de lágrimas. Céu não é lugar de choro. Céu não é lugar de tristeza. Céu é lugar de gozo, paz e alegria. Amém, irmãos? Mas João estava chorando lá no céu, ainda que arrebatado em espírito, mas ele estava chorando. E isso com certeza deve ter chamado a atenção dos seres celestiais, ao ponto de um dos anciãos, no versículo 5, um dos anciãos vir até ele para consolá-lo, dizendo: não chores. Mas por que João estava chorando? Nós falamos aqui aos irmãos terça-feira passada, João estava chorando. E aqui diz: porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E João foi convidado para subir ao céu. Coloca aí para nós, capítulo 4, versículo 1. João foi convidado para subir. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Aqui fala, irmãos amados, mostra-nos aqui uma figura do que vai ser o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. No dia que o Senhor disser: sobe aqui, nenhum demônio do inferno vai conseguir segurar crente nenhum aqui na terra. Glória a Deus. Porque queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, queira os demônios ou não, todos os santos, aqueles que já morreram e aqueles que estiverem vivos, quando escutarem sobe aqui, subirão para estar com o Senhor por toda a eternidade. João, portanto, ouviu a voz dizer: sobe aqui. Para quê? Aí vem o objetivo do convite: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João foi convidado para subir com um objetivo: eu vou mostrar, vou revelar, vou abrir o livro. Amém? Eu vou abrir o livro, eu vou mostrar as coisas que brevemente depois destas, as coisas que depois destas devem acontecer. E João está olhando,
João vê o livro escrito por dentro e por fora. João sabia que tinha alguma coisa escrita ali no livro, não é? Ele vê na mão, na destra do que estava sentado sobre o trono, o anjo forte bradando no céu, a voz ecoando: quem é digno? E ninguém se apresenta, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque não era digno. João então estava chorando. O livro não podia ser lido, e diz a Bíblia que ninguém podia olhar para ele. E João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João estava na expectativa de que o livro fosse aberto, para que ele pudesse ver o desenrolar das coisas, daquilo para o qual ele fora convidado para ir ao céu. E como não tinha ninguém digno para abrir o livro, João começou a chorar. Porque, segundo os estudiosos, João ficou preocupado em não poder receber as revelações daquilo que estava, ou das coisas que estavam escritas naquele livro. Mas enquanto João estava chorando, irmãos, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, um dos anciãos veio até João, trazendo a ele uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E a primeira palavra que veio para João foi esta: não chores. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A primeira palavra que veio para João foi esta: não chores. Irmãos amados, esta palavra, ela deve também trazer consolo e conforto ao meu e ao seu coração. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus estava entrando em Naim, vinha vindo uma mulher viúva para enterrar o seu único filho. E quando Jesus se aproxima daquela mulher, Jesus chega para ela e diz: não chores. Glória a Deus. E tocou o esquife, o menino se levantou, ele pegou na mão do menino, o menino se levantou e ele entregou vivo o menino para a mãe. Glória a Deus. Jesus dizendo: não chores. O ancião aqui dizendo para João: não chores, trazendo uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, Deus falando com o seu povo através de Jeremias, versículo 15 e 16. Deus traz uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para o seu povo através de Jeremias. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. O mesmo Deus que falou esta palavra para o povo, o seu povo, através de Jeremias, o mesmo Jesus que disse para a mulher, a viúva de Naim: não chores, é o mesmo que está aqui nesta noite. Aleluia, para consolar, para confortar o seu coração, o meu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Este livro, irmãos amados, ele continha o programa divino, o programa de Deus. Que programa este? O programa para expurgar os pecados, para expurgar o mal da humanidade e para expurgar o mal da humanidade, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Era o que continha no livro, e nós vamos estudar a partir do capítulo 6, porque a terra vai passar por um tipo de expurgo. Os pecados serão expurgados, amém, irmãos? Até que Jesus estabeleça o milênio, Deus vai deflagrar o seu juízo sobre a terra. Mas isso nós estaremos estudando a partir do capítulo 6. Então vamos aqui, irmãos amados, examinar um pouquinho o versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Esta expressão, irmãos, o leão da tribo de Judá, remete-nos ou traz à luz a profecia de Jacó, lá no capítulo 49 do livro do Gênesis, versículos 9 e 10. Jacó está abençoando seus filhos antes de morrer. Vamos ler versículo 8, 9 e 10. Ele está citando aqui o nome de Judá, um dos seus filhos. E para cada filho de Jacó, quando ele está pronunciando bênçãos para eles, Jacó está pronunciando bênçãos proféticas. E aqui no versículo 9 ele diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Aqui está falando, irmãos, do reinado. Cetro fala de reinado. Amém? Daqui a pouco nós vamos ver. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Aqui, toda essa profecia aqui, está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Judá era uma tribo, Jesus veio da tribo de Judá. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, remete-nos a esta profecia de Jacó. E quando nós lemos Apocalipse, vamos voltar lá 5 e versículo 5, diz: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. E mais na frente nós vamos ver que esse leão não é um leão qualquer, é um leão vencedor. Observe que diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. É um leão vencedor. Eu vou repetir, é um leão vencedor. Leão com letra maiúscula. Leão com letra maiúscula.
Por que que é importante saber isto? Porque a Bíblia diz, irmãos amados, que o nosso inimigo, o diabo, ele brama ao nosso derredor. Ele brama como? Brama como? Com letra minúscula. Ele brama como o leão. Ele não é o leão, ele brama como? Ele imita, procura imitar o leão. E com letra minúscula. Mas aqui está mostrando o leão com letra maiúscula. Está falando a respeito de Jesus. Aleluia! O leão da tribo de Judá que venceu, glórias a Deus, um leão vencedor. O que que esse leão venceu? João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pode completar? O que que esse leão venceu, irmãos? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele venceu o mundo. Glória a Deus. Ele é o leão vencedor. Glória ao nome do Senhor. Muitas feras estiveram ao redor deste leão para tentar destruí-lo, enquanto ele estava aqui no mundo como verbo encarnado. Mas ele venceu o mundo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quando a Bíblia diz, Jesus dizendo, eu venci o mundo, ele está falando, irmãos, não do mundo que ele criou, ele está falando do sistema deste mundo. Eu venci este sistema maligno. Eu venci o mundo. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. O que mais foi que Jesus... O que mais foi? Jesus, claro. Mas vamos aproveitar o texto. O que mais foi que este leão venceu? Glória a Deus. Hebreus capítulo 2. Versículos 12 e 13. Versículos 12, 13 e 14. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Está falando a respeito de Jesus. Para nós entendermos melhor isso aqui, irmão, vamos ler o versículo 9. Observe aí. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então está falando de Jesus. Versículo 12, repetindo. Versículo 13, e outra vez, porém nele, Jesus, a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto, o escritor inspirado pelo Espírito Santo, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele é o leão que venceu o diabo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele venceu o diabo, glória a Deus, quando em vida. Quando o diabo veio tentá-lo lá no deserto, se tu és o Filho de Deus, diga que estas pedras se transformem em
pães. Jesus disse: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele, não contente, diz a Bíblia, levou Jesus ao pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele está citando a Bíblia para Jesus. Está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Mas Jesus lhe respondeu dizendo: Satanás, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele, não contente, levou Jesus ao cume do monte e mostrou para o Senhor Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse para Jesus: olha, tudo isto é meu, mas faz uma coisinha só, prostra-te aqui agora diante de mim e me adora. Jesus olhou para ele e disse: Satanás, para trás de mim, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Ele é o leão que venceu o diabo. 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 Eu estou repetindo para te dar a oportunidade de você dar glória a Deus. Ele é o leão que venceu o diabo, dá glória a Deus. Ele é o leão que venceu o diabo, dá glória a Deus. Se o diabo não tivesse sido vencido, nós não estaríamos aqui. Mas ele é o leão que venceu o diabo. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o leão que venceu o diabo. Venceu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Mas o que mais ele venceu? Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Põe o 17. Para a gente complementar aí. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. É João tendo a visão do Cristo glorificado na ilha de Patmos. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Ele não só venceu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, mas ele venceu a própria morte. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Ele venceu a própria morte. Ele foi sepultado, mas o sepulcro, mesmo fechado com uma pedra muito grande, selado com o selo do rei, aquele sepulcro não pôde reter Jesus lá dentro. Ele disse: eu de mim mesmo dou a minha vida,
vida e eu mesmo posso tomá-la. Ele disse aos discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, é necessário que ele padeça, que ele morra, que ele seja crucificado, ele vai ser sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O que mais este leão venceu? Ele venceu, irmãos, o pecado. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Venceu tudo isso por mim e por você. Quantos podem glorificar e exaltar o maravilhoso nome do Senhor para sempre? Ele é o leão vencedor. Aleluia. O leão da tribo de Judá. Glórias a Deus, glórias a Deus. João, não precisa ficar chorando, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aleluia, glória a Deus. Eis aqui, João, o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu. Glória a Deus. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu. A raiz de Davi fala do Senhor da casa de Davi. Isaías 11, versículo 10. Rapidinho. Isaías 11, 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorificado. Raiz de Jessé. Davi era filho de Jessé. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. E depois o versículo 16 para a gente caminhar. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, está falando de Davi, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. É palavra profética para Davi, porque Davi morreu. Eu, por bondade de Deus, estive lá em Israel, no lugar onde está o caixão de Davi, o sepulcro de Davi. Davi morreu, mas o filho de Davi, a raiz de Davi está vivo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor para sempre? Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de onde, irmãos? De Jessé, e das suas raízes, aleluia, um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. De quem o profeta está falando aí, irmãos? Ele está falando de Jesus. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Texto bastante conhecido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Que mais? Que mais? Que mais? Príncipe da paz. 7. Do incremento deste principado e da paz não
não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, diz o Senhor dos exércitos. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. O anúncio do nascimento de Jesus. Ele será grande. Aleluia. Só isso aí já é motivo de dar glória a Deus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus fará o quê, irmãos? Lhe dará o quê? O trono de Davi, seu pai. Olha as profecias se cumprindo em Jesus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, versículo 33. E o que vai acontecer? E reinará eternamente na casa de quem? Olha a profecia de Jacó se cumprindo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Ele é o leão que venceu. Venceu o mundo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, aleluia. Onde ele está agora? Hebreus capítulo 1 e 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Onde Jesus está, irmãos? Onde está Jesus? Onde ele assentou-se? Onde ele assentou-se? À destra da majestade nas alturas. É o que João está vendo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Este convite nunca foi feito para os anjos, mas o Filho, aleluia, por ter vencido aqui na terra, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e está assentado à destra da majestade nas alturas. Atos capítulo 1, versículo 10, se não me falha a memória, está escrito, aleluia, não, versículo anterior, desculpa, é o 10 mesmo, é o 10 e o 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que diante de vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele foi recebido em cima no céu. Você sabe como ele foi recebido? Eu termino aqui. Abre aí o Salmo 24. Os dois últimos versículos, os dois últimos versos. É o 9 e 10 ou é o 8 e 9? Isso, é o 7. Vamos lá. Põe o 6, deixa eu ver. É o 7. Vamos lá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. É um brado que está sendo dado no céu. Portas aqui tipificam os anjos. Os irmãos viram a entrada do presidente da República subindo a rampa? Os irmãos viram que tem guardas postos à direita e guardas postos à esquerda? Todos enfileirados, bonitinho? Quem já viu isso?
mesmo que não tenha sido agora, mas quem já viu isso? Em revista, em foto. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Quem é que está entrando para a gente fazer isso? Entrará o Rei da Glória. Aí vem a pergunta: quem é este Rei da Glória? É a pergunta que é feita. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Pode parar aí, volta lá. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aqui está falando dessa ascensão de Jesus. O Senhor forte e poderoso na guerra, sabe por quê? Porque Ele venceu. Ele venceu a batalha. Ele venceu a guerra. Então, quando ele sobe, ele é recebido no céu. É a volta de Jesus para o céu. Versículo 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. De novo a pergunta: quem é este Rei da Glória? A resposta é outra: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui está falando do retorno de Jesus, já vitorioso, depois de ter estabelecido o reino milenial. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Ele está sentado à direita de Deus. Para terminar, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E em seguida nós vamos louvar a Deus para servir ao Senhor com nossas contribuições, dízimos e ofertas que trouxemos para a manutenção da obra de Deus. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer. Quem venceu? Capítulo 5 que nós lemos. Quem venceu? Eu vou ter que começar tudo de novo. No capítulo 5 que nós falamos até agora, quem venceu? Jesus, o leão vencedor. Então eu vou, para ficar bem gravado, eu vou perguntar, os irmãos repetem: Jesus, o leão vencedor. Quem venceu no capítulo 5? Jesus, o leão vencedor. Aqui esse mesmo Jesus que venceu, mandou João escrever as cartas, e nesta carta ele mandou João escrever assim, ó: ao que vencer, lhe concederei. O que, Jesus? Que se assente comigo. Onde? No meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Oh, meu prezado e querido irmão, não se deixe vencer pelas lutas, não se deixe vencer pelos problemas, não se deixe vencer pelo desânimo, não se deixe vencer pelas frustrações, não se deixe vencer pelas aflições da vida, não se deixe vencer pelas tribulações, não se deixe vencer pelos desertos, não se deixe vencer pelos vales. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Eu estou ministrando nesta noite para os campeões de Jeová. Tem campeão aqui nesta noite. Levante a sua mão e dá um glória para Jesus, para o diabo saber que você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você é um vencedor por Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao que vencer, lute até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Jesus venceu, mas Ele está nos dando, irmãos amados, aleluia, as condições para nós sermos vencedores no seu nome. Alguém poderá dizer: pastor, mas eu não posso. Nunca diga eu não posso. Satanás gosta de ouvir esta palavra da nossa boca. Nunca diga eu não posso. Ao contrário, diga como está em Filipenses 4:13. Eu posso. Aleluia. Sozinho não. Eu posso todas as coisas naquele. Aleluia, eu posso, oh glória, quantos podem dizer comigo isso nesta noite? Repete comigo nesta noite, em nome de Jesus, eu posso. Repete, irmão, com força, escute, você está fazendo uma confissão. Para quem? Para o pastor Natanael? Não, eu vou te ajudar. Você está fazendo uma confissão para o mundo espiritual que quer derrotar a tua vida. Confesse para o mundo espiritual escutar, para as hostes malignas ouvir, para as potestades das trevas ouvirem. Confessa, eu posso todas as coisas naquele, aponte para lá, ó, naquele que me fortalece. Receba a força de Deus para vencer em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui, irmão, nós vamos orar.